Fala, Pequeno Pôneis! Tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do segundo ano com as atividades do PET avaliativo, o PET 8. O que vai ter no vídeo, gente? Eu vou tentar retomar os principais tópicos de cada uma das questões e a gente vai fazer as 6 questõezinhas do PET aí. Bora para a primeira. Isabela veste uma camiseta em que se lê a seguinte inscrição: Mulheres na Ciência. Reescreva essa inscrição na forma que sua imagem aparece para Isabela, quando ela se encontra frente a um espelho plano. Bom, galera, o espelho plano ele gera imagens fiéis, de certa forma, aos objetos que ele está espelhando. Porém, se você tiver com uma camisa escrita algumas coisas, você vai ver que fica meio estranho lá na frente. Fica mais ou menos assim, né? Trazendo a estampa da camiseta dela aqui para baixo, colocando o espelho aqui, o reflexo fica mais ou menos assim, né? O reflexo ele fica invertido às letras. As letras ficam espelhadas, né? Mas não é bem assim que a gente consegue ver. Pensa que ela está aqui, né? Esse aqui é o braço direito dela e esse aqui é o braço esquerdo dela. Tente se colocar na posição dela aqui, tá bom? Que está com a camiseta. Na hora que ela for ler o texto, né, vai estar invertido. A gente lê da esquerda para a direita. Então, quando ela for ler da esquerda para a direita dela, a primeira letra vai ser o A, depois o I, depois o C, depois o N, depois o E. E, além disso, as letras vão estar espelhadas também, elas vão estar invertidas. Então, há uma inversão de direita para a esquerda de todas as letras. E é por isso que ambulância, polícia, corpo de bombeiros vem escrito na frente dos veículos de uma maneira estranha. Por quê? Porque isso aqui é para ser visto pelo retrovisor do carro, para que as pessoas vejam que isso aqui é um bombeiro, consigam identificar da maneira mais fácil possível que isso aqui é um bombeiro e dar passagem. A mesma coisa para a ambulância, né? Então não é escrito da maneira correta, é escrito da maneira que, quando refletido por um espelho, fique fácil de ler. Então por que ambulância vem escrito daquela maneira? Bom, a ambulância vem escrito dessa maneira torta, entre aspas, porque quando for visto pelos espelhos, vai estar correto, né? É difícil, não tem como a gente colocar o espelho na frente da ambulância. Então, uma maneira que a gente consegue fazer isso em 2 dimensões é colocando o espelho aqui do lado e respeitando a distância entre cada letra e o tamanho dos objetos. Então, a imagem vai ter sempre a mesma altura que o objeto, e cada uma das letras vai estar sempre a mesma distância até o espelho. Então a letra A está a essa distância, né? A letra I está a uma distância um pouquinho maior. Então daqui também fica uma distância um pouquinho maior, e assim sucessivamente. Então assim a gente consegue ver como a imagem seria vista de frente, né? Vista no espelho, através de uma representação no papel, né? Através de uma representação apenas em 2 dimensões. Então a gente tem que o espelho plano ele forma sempre imagens do mesmo tamanho e que estão à mesma distância do objeto, cada uma dessas letras em si. Então a letra mais próxima do espelho aqui é o A. Então a imagem da letra A vai ser a mais próxima do espelho também. Depois o I. O C é a próxima letra. E o lado que está aberto é o mais próximo do espelho. O lado que está fechado aqui é o mais afastado. Então a letra C ela fica com essa cara aqui. Depois, a próxima letra mais próxima do espelho é o N. Então da imagem também vai ser. Essa parte aqui vem na frente e depois o restante. O E é a próxima letra, ficaria assim. Depois o I, depois o C invertido também. Aí depois a próxima letra mais próxima do espelho é o A e depois o N. Depois o S, que também tem inversão, né? O E, próxima letra o R com inversão também. Depois o E, depois o H, depois o L com inversão, prestem atenção, o U e o M. Com a feiura danada, né? Mas é assim que a gente vê através do espelho. O espelho não está do lado, o espelho está na frente, mas pela perspectiva que a gente tem, há uma inversão total. Então o jeito mais fácil de representar isso num papel, em 2D, é colocando o espelho do lado e respeitando que
as distâncias entre o espelho e cada letra, né? Se você respeitar isso na imagem, você vai ter a imagem sem grandes dificuldades, tá bom? Então, ela veria a imagem formada através do espelho, mais ou menos assim. Suponha que a inscrição esteja a 70 centímetros do espelho e que cada letra da camisa tenha 10 centímetros de altura. Qual a distância entre a inscrição e sua imagem? Qual a altura de cada letra da imagem? Então, como eu falei, o espelho plano, tá aqui a menininha com a camiseta dela, né? Ele forma a imagem sempre do mesmo tamanho e sempre a mesma distância do espelho. Então a imagem vai estar aqui do mesmo tamanho. Então, se a menina está a 70 centímetros do espelho, a imagem dela também vai estar à mesma distância, aos mesmos 70 centímetros do espelho. Se cada letra aqui tem 10 centímetros de altura, as letras aqui também terão 10 centímetros de altura. Então, os espelhos planos formam sempre imagens do mesmo tamanho e a mesma distância ao espelho que o objeto. Logo, a altura é de 10 centímetros e a distância 70 centímetros. Beleza? Então é isso. Bora para 2. Vamos para 2 então. Antes de fazer a 2, deixa seu joinha, se inscreve no canal. Eu vou continuar postando conteúdo e sei que vai ajudar vocês nos próximos anos também. Bora lá. O professor pediu aos seus alunos que explicassem por que um lápis dentro de um copo com água parece estar quebrado, como mostra essa figura. Bruno respondeu: isso ocorre porque a velocidade da luz na água é menor que a velocidade da luz no ar. Tomás explicou: esse fenômeno está relacionado com a alteração da frequência da luz quando esta muda de meio. Considerando os princípios de refração da luz, qual das respostas está correta? A de Bruno ou Tomás? Explique. Bom, galera, o que determina a velocidade da luz é o meio em que ela está se propagando. A luz vai sempre o mais rápido possível, mas tem meios que é mais difícil dela se propagar do que em outros, então ela acaba reduzindo a velocidade. Fazendo uma brincadeira aqui, por exemplo, se você está com diarreia, você está querendo chegar na sua casa o mais rápido possível. Então vamos supor que você está de bicicleta. Se você estiver num asfalto bonitinho e tal, você vai conseguir ir mais rápido do que se, por exemplo, você estivesse numa estrada de terra, numa trilhazinha assim, bem acidentada. Então, o que faz a sua velocidade, o que impõe a sua velocidade, não é a sua pressa de chegar em casa, que independente de qual lugar você está andando, é muita. Só que quando você está em diferentes meios, você consegue se propagar com velocidades diferentes também. A ideia é mais ou menos essa, toda vez que a luz muda de meio, ela muda de velocidade, tá? Eu já fiz um vídeo sobre refração, tá bem explicadinho o porquê dos desvios e tudo mais, vou deixar aqui no card para que vocês possam ver. Bom, mas a ideia é a seguinte, quando a luz muda de meio, ela sofre um desvio associado. Esse desvio acontece para garantir que a luz consiga se propagar o mais rápido possível, tá? Como eu explico lá no vídeo, esse desvio acontece para garantir que a luz consiga chegar o mais rápido possível de um ponto a outro. E entenda que chegar mais rápido possível de um ponto a outro nem sempre é pelo caminho mais curto. Como a luz tem diferentes velocidades em diferentes meios, ela acaba escolhendo esse caminho no lugar da linha reta. Por quê?
Porque por esse caminho aqui ela vai andar mais pelo ar, em que ela é mais rápida, e menos pela água, que ela é mais lenta. Então assim ela consegue chegar mais rápido, mesmo o caminho sendo um pouquinho maior, já que no ar ela consegue se propagar mais rápido. E por esse caminho que ela fez, ela se propaga mais pelo ar e menos pela água, comparativamente ao caminho em linha reta, tá bom? Então aqui, ó, o que interessa é que a luz sofre um desvio. Ela sofre esse desvio proporcional à sua mudança de velocidade. E aí, como o nosso olho não consegue perceber esse desvio em que a luz sofreu, o nosso olho vê as características apenas da luz que chegou nele, né? Ele vê o peixe como se a luz estivesse se propagando em linha reta. Então ele vê o peixe um pouquinho aqui em cima, ou seja, deslocado. Então a parte do lápis que está fora da água eu vejo de um jeito, a que está dentro da água eu vejo deslocada. Esse deslocamento está associado à mudança de velocidade que a luz sofre. Portanto, o Bruno está correto. Tomás, será que a frequência da luz muda? A frequência da luz ela está associada à cor da luz. Quando a gente vê alguma coisa dentro da água, a cor dessa coisa muda? Se a cor não muda, quer dizer que a frequência não muda. O fenômeno da refração, o fenômeno da mudança de meio, ele não modifica a frequência da onda, nem da luz e nem de qualquer outra onda. Ele apenas modifica a velocidade, consequentemente, a trajetória. Tá bom? Então vamos responder aqui. Considerando os princípios da refração da luz, qual das respostas está correto? De Bruno ou Tomás? Bruno está correto. Uma vez que quando a luz muda de meio, ela sofre mudança em sua velocidade e desvios associados. Tomás está errado, pois a refração não modifica a frequência da onda. Beleza, pessoas? Da onda. Então, bora para 3. A dispersão da luz branca ocorre quando? Então, se eu pegar um prisma e fizer incidir sobre ele um raio de luz branca, essa luz ela se dispersa, ela se espalha. Então, quando a luz sair do ar e entrar nesse prisma que eu estou supondo ser de vidro, ela não vai seguir a sua trajetória retilínea, como geralmente ela faz. Ela vai sofrer um desvio, que está associado à refração, à mudança de meio da luz, igual na questão anterior. Isso acontece para todas as cores de luz. A luz branca ela é formada por todas as cores de luz. Só que cada cor de luz possui uma frequência diferente e interage com o meio de uma maneira diferente. Então todas essas ondas aqui, elas vão sofrer uma refração que a gente compara, né, com a reta normal. Esse vai ser o ângulo de incidência e o ângulo de refração vai ser menor, porque a velocidade dentro do vidro vai ser menor. Para todas as ondas, mas ondas de maiores frequência sofrem uma maior modificação, porque interagem mais com o meio. Então as de maior frequência sofrem um desvio maior e as de menor frequência sofrem um desvio menor. Mas todas elas sofrem um desvio, né? A luz não segue uma trajetória retilínea em nenhuma cor. Todas elas sofrem um desvio, sendo esse aqui o ângulo de refração para o violeta, por exemplo, e esse maior aqui para o vermelho, tá? O vermelho é a onda de luz de menor frequência. O violeta é a onda de luz de maior frequência. Eu gosto de pensar que essa frequência é a vibração, né? É a vibração da onda. Então eu faço uma analogia com uma pessoa bêbada, né? Uma pessoa bêbada, ela fica balançando, ela fica vibrando aqui com uma frequência maior que uma pessoa sóbria. E quanto mais bêbada está a pessoa, mais ela vibra. E mais dificuldade ela tem de passar, por exemplo, por
por uma sala, por uma pista de dança, sem trombar em ninguém. Então, quanto maior a frequência, mais bêbada a onda está e mais dificuldade ela tem de se propagar pelo meio, tá bom? É só uma brincadeirinha, claro, né? Não tem onda bêbada nem nada, mas é só para ficar mais fácil de lembrar. Então, como a violeta é a de maior frequência, ela é a mais bêbada, vai ser a que tem mais dificuldade, consequentemente vai ser a que vai sofrer maior desvio. E depois, na hora que passa aqui para fora, elas sofrem uma nova refração, aumentando o ângulo e deixando o desvio ainda mais perceptível. E aí a gente tem o espalhamento, né, da luz branca, a dispersão da luz branca, e a gente consegue ver todas as cores de luz dentro dos raios de luz do Sol, que são branco, né? Esse é o fenômeno do arco-íris, mas também acontece em vidro. Se na sua casa tiver um vidro blindex, né, esses vidros mais espessos, dependendo do horário do dia aí, você vai ver que forma essa dispersão da luz nas paredes. Pelo menos aqui em casa forma. Então, quando é que acontece essa dispersão da luz? Quando a luz muda de velocidade ao passar de um meio para outro com índices de refração diferentes. Está associado à refração, né? Mas vamos olhar as outras alternativas aqui. A luz branca é separada em várias cores ao passar de um meio de índices de refração diferente e percorrer um caminho de comprimento suficiente para que ocorra separação. O fenômeno acontece porque os índices de refração são diferentes para diferentes frequências da luz. Isso. Então, eu enfatizei que o desvio era diferente para diferentes frequências, mas o que é esse índice de refração? Índice de refração mede o quanto a velocidade da luz naquele meio é menor se comparado com o vácuo. Então, o índice de refração 2 fala que naquele meio a velocidade da luz é 2 vezes menor que no vácuo. Eu gosto de entender como a dificuldade de se propagar por um meio. Então, quanto maior o índice de refração, menor vai ser a velocidade. Então, quando a luz muda de meio, né, com diferentes índices de refração, ela vai sofrer uma mudança na velocidade. E ondas de maior frequência têm índices de refração diferentes, têm desvios diferentes em cada meio especificamente. Então, por exemplo, aqui o vidro poderia ser uma pista de dança, né? Quando as ondas entrarem aqui, as que tiverem mais frequência vão ter mais dificuldade de passar por esse mesmo meio, então é como se tivesse índices de refração diferente para cada uma dessas cores de luz, tá bom? Então, apesar da dispersão da luz estar associada à refração, a letra B explica muito melhor do que a letra A dispersão da luz em si. Então, o índice de refração ele mede a dificuldade da luz ao passar por um meio. Ondas de diferentes frequências encontram diferentes dificuldades ao passar por esse meio, certo? Letra C. A luz branca é capaz de contornar um obstáculo? Não, né? Forma sombra com a luz do Sol, né? Então ela não consegue contornar os obstáculos. A luz branca incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio de origem. Isso é reflexão e não acontece dispersão a partir da reflexão. A luz tem que mudar de meio. A luz branca passa por um polarizador de ondas e passa a se propagar em apenas uma direção. Essa aqui não tem nada a ver. Uma onda polarizada é uma onda que vibra apenas em uma direção e a letra E não explica nada aqui relacionado à dispersão da luz. Portanto, então, letra B, a resposta correta. 4. Uma onda é estabelecida em uma corda ao se fazer o ponto A oscilar com uma frequência igual a 2 MHz. Identifique a amplitude, o comprimento e o período da onda. Bom, isso aqui é uma foto de uma onda, né? Na verdade, a onda está se propagando aqui e fica fazendo, né, com que esse ponto fique hora mais embaixo, hora mais em cima, hora mais embaixo, hora mais em cima e assim por diante. O que a gente tem, gente? Que a frequência é o número de ondas que passam por uma unidade de tempo e o período é o tempo gasto em cada oscilação. A gente tem uma relação inversa entre essas duas coisas. Eu também já fiz um vídeo completo sobre isso, vou deixar aqui no iCard para que vocês possam ver. Então aqui ele me deu a frequência, que é 2 MHz. Lembrem que esse mega significa 10 elevado a 6, ou seja, milhão. Tá? E aí, cada vez que essa onda passa fazendo esse ponto descer lá embaixo e subir, eu tenho uma oscilação completa. Eu tenho o tempo disso chamado de período. E quanto mais tempo ela demora para descer até lá embaixo e subir de novo, mais repetições essa onda consegue fazer. Portanto, quanto maior for a frequência, maior vai ser o período respectivamente. Então, o período eu vou descobrir como o inverso da frequência aqui, tá bom? Bom, Natan, e o que é esse comprimento de onda? Quando eu pauso a onda aqui, o comprimento de onda é a distância até outro ponto exatamente igual dessa onda.
a gente representa isso com a letra grega lambda, tá? Poderia ser aqui, tá? Mas o ponto de referência que ele me deu foi esse aqui, ó. E para esse aqui, quando é que essa onda volta a se repetir? Você pode achar que é aqui, mas aqui, ó, nesse ponto a onda estava subindo, né? Nesse ponto aqui, ela está descendo. Então esse ponto não é exatamente esse. Esse ponto aqui volta a se repetir exatamente aqui. Então o comprimento de onda seria daqui até aqui, tá bom? Então o comprimento de onda seria essa distância aqui e não essa que ele colocou. Ou seja, o comprimento de onda teria o dobro do tamanho aqui, né? Porque se cada crista tem 20 centímetros, cada vale vai ter 20 centímetros também, já que a onda é simétrica. Então o comprimento de onda aqui teria o dobro, teria 40 centímetros. Então o lambda aqui seria 2 vezes 20, né? E a amplitude. A amplitude é a distância de um ponto de equilíbrio até um máximo ou um mínimo. Então a amplitude aqui, ó, ele já me deu em referência, né? Ele já me deu mostrando aqui que é 10 centímetros. Então a amplitude dessa onda, é de 10 centímetros, o comprimento de onda é de 40 centímetros e o período basta a gente calcular, né? O período é o inverso da frequência. Eu tenho que a frequência é 2 vezes 10 elevado a 6. 1 dividido por 2 dá meio, né? Esse 10 elevado a 6, quando eu passar para o numerador, eu troco o sinal do expoente. Vai ficar 10 elevado a menos 6. Colocando isso em notação científica, eu tenho que colocar o número entre 1 e 10, né? Então, vou ter que andar a casa decimal aqui para a direita, fazendo isso aqui virar 5, ou seja, aumentando uma casa decimal. E para a potência de 10, então, eu vou ter que diminuir uma casa decimal para balancear, para que o número de cima continue sendo igual ao número de baixo. Então, tem que o período é 5 vezes 10 a menos 7 segundos, tá bom? Então, é isso. Bora para número 5. Em algumas cidades brasileiras, encontramos em vias de grandes circulações termômetros que indicam a temperatura local medida na escala Celsius. Por causa dos Jogos da Copa do Mundo do Brasil, modificou-se os termômetros para que a temperatura fosse exibida também na escala Fahrenheit, utilizada em alguns países. Qual a temperatura em Fahrenheit e também em Kelvin que um desses termômetros deverá indicar quando estiver 25 graus Celsius? Bom, galera, então o que são essas escalas termométricas? São diferentes maneiras da gente medir temperatura, como, por exemplo, distância. A gente pode medir distância em léguas, em milhas, em quilômetros, em metros, em centímetros, em pés, polegadas. A gente tem várias unidades de medida. E temperatura a gente também pode medir em unidades diferentes. As principais delas são o Celsius, o Kelvin e o Fahrenheit. Eu também já fiz um vídeo explicando como a gente faz essas conversões, como a gente constrói essas relações de conversões de unidade. Então, nesse vídeo de hoje eu não vou dar atenção a isso. Se você quer ver como que a gente constrói essas relações de conversão, eu vou deixar aqui no card o vídeo para que vocês possam assistir lá, tá bom? Então aqui, ó, as temperaturas de referência na escala Celsius é o 0 para a temperatura do gelo e o 100 graus Celsius para a temperatura do vapor. Para Kelvin é 273 para o gelo e 373 para o vapor. E para Fahrenheit 32 para o gelo e 272 graus Fahrenheit para o vapor. Não vou construir as escalas, vou só lembrar aqui com vocês, né? A conversão entre Celsius e Kelvin ela é bem simples, né? A temperatura em Kelvin, basta você pegar a temperatura em Celsius e somar 273. A temperatura em Celsius é 25 graus Celsius mais 273. Essa temperatura em Kelvin aqui vai dar 298 Kelvin. Para converter Fahrenheit já dá um pouquinho mais de trabalho. A equação é mais ou menos assim. TF menos 32 sobre 9 é igual a TC sobre 5. Tá? De novo, olhem lá no iCard como constrói isso aqui. É muito importante e vão ter várias questões que não vão te dar essas 3 escalas, vão te dar escalas arbitrárias, escala X, escala Y, e é importante você saber construir essas relações de conversão. Tá bom?
Bom, a temperatura em Celsius é 25, né? Então a gente tem que a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 vai ser igual a 5, que é 25 dividido por 5. Passando o 9 que estava dividindo aqui para lá multiplicando, vai ficar TF menos 32 é igual a 45. E o 32 vai passar para lá somando, né? 45 mais 32, que vai dar 77 graus Fahrenheit. Então, temperatura em Fahrenheit 77, temperatura em Kelvin 298. Letra D. Questão de número 6, a última, né? Uma barra metálica de 4 metros de comprimento e seção reta quadrada com área de 16 centímetros quadrados, ao ser aquecida, passa a ter um comprimento de 4,01 metros. Então, o número que expressa com maior aproximação a nova área da seção reta em centímetros quadrados é... Então, essa aqui é uma questão que envolve dois tipos de dilatação simultaneamente. Também fiz um vídeo sobre dilatação, explicando por que ela acontece e tudo mais. Está aqui no iCard, assista lá se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, aqui ó, eu tenho uma barra, e essa barra, além de ter um comprimento lateral, ela tem uma área. Então, quando eu olho ela de frente, eu consigo ver a área da secção aqui, mas quando eu viro ela, eu tenho o comprimento aqui. Então, ele fala dessas duas dimensões, ele fala do comprimento e fala da área, como se a gente olhasse ela de lado e de frente. De lado a gente tem uma barra de comprimento L0, ou comprimento inicial de 4 metros. E quando a gente olha de frente, a gente tem uma área. Essa área aqui, que inicialmente ela tem 16 centímetros quadrados. Tudo bem, gente? Bom, então vamos tirar essa barra aqui. A gente já entendeu que a gente está olhando ela sobre duas perspectivas. Quando a gente aquece essa barra, as moléculas vão se separando e ela acaba aumentando o seu comprimento e a sua área. Então, o comprimento dela, que tinha 4 metros, fica um pouquinho maior. Ele atinge um comprimento final que a gente chama de L, que nesse caso aqui ele me contou que vale 4,01 metros. Tá? E essa diferença de tamanhos aqui a gente chama de dilatação ou de ΔL, variação do tamanho. É o quanto a barra cresceu ou diminuiu devido à variação de temperatura. No caso da área aqui, ela aumentou toda essa região aqui, né? Então, essa diferença entre essas duas regiões aqui, toda ela, né? Toda essa parte rosinha, é o ΔA. Tá certo? Então, a variação do comprimento ou a dilatação linear, ela depende do tamanho inicial, do coeficiente de dilatação e da variação de temperatura. De novo, se não está ficando claro, dá uma olhadinha no vídeo. Lá eu explico bem detalhadamente cada um desses tópicos. Vai ficar bem mais fácil de você revisar, tá bom? E a variação da área é a mesma coisa, só que para duas dimensões. Então, ao invés de ser linha, né, vai ser uma área ou uma superfície. Depende da área inicial, da mesma maneira que depende do comprimento inicial. O coeficiente de dilatação aqui já não é mais o alfa, é o beta, porque agora envolve duas dimensões, vezes a variação de temperatura. O detalhe mais importante aqui é esse, que o beta, como ele é em duas dimensões, ele vale duas vezes o alfa. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que usar a dilatação linear para descobrir qual é o alfa, e a partir do alfa a gente vai ter o beta e vai descobrir qual que vai ser o tamanho final da barra aqui. Tá certo? Então vamos lá, variação do tamanho. Se a barra tinha 4 metros e foi para 4,01, essa dilatação aqui é o tamanho final menos o tamanho inicial, né? 4,01 menos 4, que dá 0,01 metros. Então essa variação do tamanho é 0,01. O tamanho inicial é 4, o alfa é o que eu quero descobrir, vezes a variação de temperatura que eu também não tenho. Mas como ela também está daqui, eu vou deixar ela aqui para que a gente possa substituir tudo de uma vez. Então vai ficar alfa vezes ΔT é igual a 0,01 dividido por 4. Se quiser calcular isso aqui, você pode calcular e pôr o resultado, mas eu vou deixar assim por enquanto para a gente poder substituir lá. Então a gente achou que o alfa vezes o ΔT vale 0,01 dividido por 4. Então agora a gente vai correr para o outro lado lá para a gente poder resolver. A variação da área é a área inicial, que vale 16 centímetros, vezes
o beta, que ele vale 2α, vezes a variação da temperatura. Olha só quem eu queria aqui, ó. Aqui apareceu alfa vezes ΔT, que é exatamente o que eu tenho aqui, né? Então, se o alfa vezes o ΔT é 0,01 dividido por 4, eu posso colocar isso aqui também. 0,01 dividido por 4, tá bom? Vamos colocar aqui. ΔA é igual a 16 vezes 2 vezes 0,01 sobre 4. Posso simplificar esse 16 com esse 4, vai ficar 4 aqui em cima. 4 vezes 2, 8, vezes 0,01, isso vai dar 0,08 centímetros quadrados. Então, achei quanto a área aumentou. Para a gente descobrir agora qual que é o tamanho final da área, basta a gente ver aqui, né? Bom, o tamanho final vai ser o tamanho inicial mais o que aumentou, que a gente chamou de ΔA. A área final, então, vai ser 16 mais 0,08, ou seja, 16,08 centímetros quadrados. Tudo bem? Letra C aqui. Galera, chegamos ao final, né? Espero ter ajudado vocês nessa caminhada, tornado esse 2020 um pouquinho mais fácil. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, eu vou continuar postando conteúdo. E é isso. Forte abraço, galera. Até mais.